Senhor, eu vou confiar em vós. Vós sois o dono do mar. Eu sou o dono da rede, mas vós sois o dono do mar. Em vós eu confio. Amém? Amém. Opa, caiu aqui. Eu adoro grifar a Bíblia. O meu marca-texto verde Palmeiras. Consegue me dar um tiquinho a mais de retorno só? Um cabelinho aqui no pé, aqui, faz favor. Isso. Queridos, o tema que foi passado é esse aí, ó. Nem para a direita, nem para a esquerda. Isso está na Bíblia. Abre lá comigo. Livro de Provérbios, capítulo 4, versículo 27. Coloca o cronômetro aqui no tempo para mim, fazendo favor. Nossa missa vai começar às 9 da noite. Não pode, né? Não pode. Isso. Achou aí? Provérbios, capítulo 4. É o primeiro livro para frente dos Salmos. Salmos é o meio da Bíblia. Você vai um pouquinho para frente, você vai achar Provérbios. Nós estamos encerrando esse nosso congresso, Gerados pela Imaculada. Nós já ouvimos tantas palavras poderosas e ungidas aqui. E nós vamos levar para casa essa exortação e nós vamos conversar alguma coisa sobre isso. Mas tudo começa em Provérbios, capítulo 4, versículo 27. Eu vou contar até 3, a gente vai entrar num silêncio. Precisamos de luz, pessoal, ali, para eles acharem o texto bíblico. Vamos acender a luz ali para eles conseguirem ler a Bíblia. Provérbios, capítulo 4, 27. Eu gostaria de pedir nessa pregação a sua participação comigo, mas também no seu silêncio. A palavra de Deus, quando ela é proclamada, às vezes algo que nos escapa era o que a gente mais precisava, né? Vamos conseguir acender a luz para eles? Enquanto eles vão acender a luz para vocês, eu vou lendo aqui. Minha Bíblia é a tradução da CNBB. Eu sei que a maioria usa às vezes da Ave Maria, mas elas vão se completar os termos. E nesse versículo 27 eles são praticamente iguais. Diz assim então, Provérbios 4, 27. Não te desvires nem para a direita nem para a esquerda, mas afasta do mal os teus pés. Provérbios 4, 27. Não te desvires nem para a direita nem para a esquerda, mas afasta do mal os teus pés. Palavra do Senhor. Fala para quem está do seu lado, olhos fixos em Jesus, hein? Fala para quem está do outro lado, olhos fixos em Jesus. Nem para a direita, nem para a esquerda, não te desvies. Portanto, essa palavra é para quem? É para quem está andando. O autor do livro de Provérbios está dando aqui conselhos de sabedoria. O livro de Provérbios é uma delícia de ler, é uma pena que você não lê Bíblia. É uma pena mesmo. Mas o livro de Provérbios é uma deliciazinha de ler. É como que um pai falando com um filho. E começa aqui dando esse conselho, então, para toda a alma, para cada um de nós. Ó, daqui para frente, não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, e afasta do mal os teus pés. Galerinha, a vida é esse grande mistério onde todos os dias, em pequenas coisas e grandes coisas, mas sobretudo nas pequenas mesmo, a gente está colocando os nossos pés no caminho do bem ou no caminho do mal. E aí, conforme a gente vai andando com o Senhor, existe a tentação de desviar para a direita ou para a esquerda. Eu não sei se você já viu, se você já reparou, se você conhece o tapo de burro. Você já viu um cavalo, um burro, jumento, desse que puxa carroça? Às vezes na cidade é cada vez mais raro ver isso. Mas você já viu aquele tapo de burro que o cara coloca num animal que puxa carroça assim? Ó? Você já viu isso aqui, sim ou não? Sim! Para que ele coloca aquilo ali? Porque ele é burro, não o cara que colocou, o bicho que recebeu. O nome dele é burro. E o que o burro faz? Ele tem que ir reto aqui, puxando a carroça, correto? E se ele for reto aqui, puxando a carroça, vai tranquilo, mas ele é burro. E ao invés de ir reto, ele vai olhando para a direita, ele vai olhando para a esquerda, e aí para onde ele olha, ele começa a ir. E aí o que o dono tem que fazer com ele? Chicotear, bater, machucar as costas dele, porque quando bate ele volta a olhar para frente. Só que ele é um burro, ele é um jumento, aquele animal. E ele acabou de apanhar, ele acabou de sentir dor,
faz, ele até acelera um pouquinho, ele dá aquela corridinha. Quando começa a parar de doer o lombozinho dele, o que ele faz? Ele está aqui, ó, o que ele faz? Direita, esquerda, aí o dono tem que bater no lombo dele. Então tem que inventar o tapo do burro, que é um jeito dele não se desviar nem para a direita nem para a esquerda, e um jeito dele não ter que nos apanhar. Então você coloca o tapo do burro olhando para o pai, e ele vai reto, ele não se distrai nem com a esquerda nem com a direita. Por quê? Pode ser engraçadinho, pode ser bonitinho que tem a esquerda ou a direita, mas não é a meta dele, o alvo dele não é o que está à esquerda ou à direita, é o que está lá na frente. São Paulo vai dizer na sua carta: irmãos, caminhemos olhos fixos em Jesus, autor, principiador e consumador da nossa fé. O que Paulo está nos ensinando, juventude? Jesus é o autor, o iniciador da nossa fé. A fé que está dentro de vocês e de mim tem um autor, uma autoria. Quem foi o autor disso? Jesus. Ele é o principiador dessa fé. E ele quer ser o consumador, o finalizador da nossa fé. Por isso Paulo vai dizer: olhos fixos em Jesus. Ele começou algo maravilhoso em você, o dom da fé. Agora, ao longo desse caminho, dessa caminhada, tem distrações à direita e à esquerda. A distração do pecado, a distração dos pecados da carne, as distrações que vêm através das ofensas que recebemos, das desilusões que passamos, as distrações que são as próprias demoras de Deus com a nossa vida. Você quer ver? Erga a mão para ver quem está solteiro. Tá avulso aí, erga a mão para ver. Nossa, eu já quero deixar a dica para o congresso no ano que vem. Congresso de solteiros, gerados pela Imaculada. É sério mesmo? Vocês estão tirando onda do padre? Erga a mão para erga, faz assim: quem está solteiro? Vocês não se conversam, não, gente? É muito solteiro junto. E aqui já está uma distração também, duas em uma. Olha aqui para o padre. A distração do estar solteiro. Então, por um lado, a ansiedade de ter uma boca para beijar, a ansiedade de mudar o status da rede social para em um relacionamento sério, e que faz sobretudo as meninas olhar para Satanás e chamar de São José, e está todo mundo vendo que ele veio tapar das trevas. Mas ela fala: não, eu vou trazer ele para Jesus, e vocês vão ver, beijosa. Não leva nem você para Jesus. Gente, namoro não é missão evangelística, não. Se você quer converter um pagão, você fala. A gente conhece uns padres lá na Amazônia, lá em meio às tribos índios. A gente manda você para lá, já que o teu sonho é converter um pagão. Mas por outro lado, ei, às vezes a gente vive umas coisas tão irreais na compreensão da vida afetiva, que talvez você fique esperando, de novo, sobretudo as meninas, uma paixão tão arrebatadora, um negócio assim que te possua, que faça você não sentir mais o chão, que aí você desconsidera que um namoro deveria começar onde? Na amizade. E você já reparou? Interessante, quem prega para jovem eu admiro muito. Eu prego só quando necessário mesmo. Só quando gente mais santa que eu, que é o caso do André, convida. Então tem paciência para vocês. Eu não sei como é que consegue. Às vezes pregar para jovem você simplesmente está enxugando gelo, né? Está dando banho em porco, é um negócio assim, cara. Porque vem aqui, eu sou charabadai, canta, arrebenta o som e não sei o que, mas vocês são bobo, B de besta. Aí o que acontece? Quer ver? Erga a mão para ver quem está solteiro. Sabe qual é a minha revolta? 80% aqui é solteiro. E 80% dos solteiros que estão aqui não vão começar a namorar com alguém que está aqui. 80% dos solteiros que estão aqui vão começar a se embolar com gente lá de fora. Vai se distrair com gente lá de fora. Porque nunca leu lá na Bíblia, livro do profeta J. Quest, capítulo 17, versículo 11, que diz assim: o seu amor pode estar do seu
Fala para engraçado, Jota Quest 17:11. E aí você às vezes está do lado aí de um menino, de um cara de Deus que está se esforçando, de uma menina que está se esforçando, mas não, parece que vive nessa coisa iludida de esperar por um sentimento, por alguém que tire de você o ar, não sei o que, não é assim? E às vezes tem uma amiga, tem um amigo tão da igreja, tá? Não é aquele príncipe, tipo aquele famosão lá que o povo confunde muito comigo. Eles falam, vocês são parentes? Eu digo, não, nada a ver lá, o que faz filme lá. Parece comigo, mas não tem nada a ver comigo. Aí você fica esperando um príncipe, uma coisa, né, minha filha? Que te arrebate, que te deixe. Aí vai lá, se apaixona, o cara não caminha com Deus, não quer saber de nada, te leva para o pecado, se arrebenta inteira. Deve passar uma vida de Santa Mônica, 30 anos para converter um homem. Deus do céu. E os rapazes a mesma coisa, você fica esperando às vezes algo assim de outro mundo. JQS 17:11, está na Bíblia, olha para você ler. O seu amor pode estar do seu lado. Mas olha aqui, juventude. 1, 2, 3, silêncio. Se você não santificar e não evangelizar os seus valores, os seus conceitos, os seus afetos, você vai ser sempre uma isca fácil para aquilo que está lá fora te distraindo para a esquerda ou para a direita. Porque a verdade é que tem muita gente que ora em línguas, planta bananeira no espírito, usa roupa modesta, mas lá no fundo, o que você entende por amor, por afeto, os seus sonhos mais profundos, talvez filho, ainda sejam extremamente mundanos. Só isso explica que 80% dos jovens da igreja estão solteiros e que 80% deles vão resolver isso com alguém que está lá fora. Ótimo, feito falando. Entendi. Eu devia ter ido embora na hora do almoço. Que raiva! Eu fiz as coisas. Ai! Não te desvies nem para a direita nem para a esquerda. Olhos fixos em Jesus. E aí são muitas as coisas que podem nos desviar para a esquerda. Agora, na Bíblia que você não lê, um homem vivido, experiente e santo escreveu 2 cartas a um jovem cheio do Espírito Santo, gerado pela Imaculada, um jovem assim de igreja, de congresso, chamado Timóteo. As 2 cartas de São Paulo a Timóteo. Timóteo é um jovem bispo, que foi Paulo que evangelizou, orou, ordenou ele para o episcopado, batizou ele no Espírito Santo. Portanto, Paulo tem um carinho muito grande com Timóteo, mas é lá nessa carta a Timóteo que São Paulo vai dizer assim: Timóteo, ninguém te menospreze por você ser jovem, mas torna-te modelo para os outros, pela palavra, pela fé, pela castidade, pelo teu comportamento, e dedica-te ao ensino e à leitura. Vá ser útil. Ninguém te despreze por você ser jovem. Aliás, vamos achar isso lá na nossa Bíblia. As cartas de Paulo a Timóteo já estão bem no finalzinho da Bíblia, bem para frente de Hebreus. Você vai achar lá comigo, rapidão, um pouquinho antes da carta Tiago, Hebreus vai estar um pouquinho antes ali. São 2 cartas de Paulo ao jovem Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12. Primeira das 2 cartas. Primeira carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 12. Fala para quem está falando, você não trouxe Bíblia, você não trouxe caderno. Por que você não abre pelo menos o bloquinho de nota do celular e anota? Primeira carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 12, eu vou lendo, diz assim: 1, 2, 3, silêncio. 1, 2, 3. Ninguém te menospreze porque você é jovem. De tua parte, procura ser para os que creem. Galera da igreja, um exemplo. Seja um exemplo. Pela palavra, pelo modo de proceder, pelo amor, pela fé e pela castidade. Olha que projeto de vida maravilhoso para você. Jovem, você pode não saber hoje se você vai ser da comunidade de vida de aliança, se Deus vai te chamar ao sacerdócio ou vida religiosa. Você pode não saber hoje se é engenharia, arquitetura ou pedagogia que você vai fazer, enfermagem ou odonto. Eu não sei o que você pensa da sua vida.
A palavra de Deus acabou de dar para todos nós um projeto de vida que garante tudo. E aí tudo mais vai dar certo se for assim. Nos tornarmos um exemplo, gente. Nos tornarmos exemplares. Pelo jeito de falar, pelo nosso vocabulário, pela nossa palavra, pelo nosso modo de agir e proceder. Na fila do banheiro, ou esperando o geradão lá, pela palavra, pelo modo de proceder. Pela caridade, pelo amor para com as pessoas, os próximos, os mais pobres. Um exemplo de fé. Um exemplo de fé. De confiança em Deus. Sabe uma coisa que me deixa muito assim? O maior contra-testemunho que a gente dá para esse mundo é a nossa covardia, é a nossa falta de coragem. Você quer ver? Lá na tua sala de aula ou lá na tua faculdade, acontece demais isso aqui. Só tem endemoniado lá. Só endemoniado. Aí tem um que veio por Gerados Imaculada, tem o fã do Frei Gilson, tem o seguidor de Padre Paulo Ricardo, a galerinha da igreja. Só que aí lá na faculdade vai ter um trabalho, tem que reunir um grupo, não é? Reunir um grupo, tal, aí tem que ser pro esperto e falar assim: eu faço a capa. A capa, gente, eu faço a capa. O outro vai dizer o que? Aí alguém tem que ir lá na frente apresentar. Quantas e quantas vezes no trabalho de grupo da faculdade, a menina da igreja, o menino da igreja, se tiver que ir lá na frente apresentar, fica 3 dias sem dormir, tendo diarreia, um medo de falar em público, se apavora, aí liga para a intercessora do grupo de oração para fazer oração, precisa de um horário para o padre, me manda uma bênção, nem que seja por áudio. E aí você pega aquelas meninas que estão lá, que não rezam, que aprontam, que na noite anterior não foram no grupo de oração, não foi na célula da comunidade, na noite anterior ela estava batendo com a bunda, ela estava lá no kika-kika, rela-rela, bota-bota. Ela vai lá, ela olha para uma menina dessa de igreja que tem medo de tudo. Você tem medo de tirar a carteira de motorista, você tem medo de falar em público, você tem medo de trovão, você tem medo de gato, você tem medo de barata, e o medo se fez carne e habitou entre nós. É você. A menina que está lá batendo com a bunda no chão, ela olha e fala: por que eu preciso de um Jesus se quem tem Jesus não consegue tirar a carteira de motorista? Por que eu preciso de um Jesus se a pessoa que tem Jesus não consegue lá na frente ler em voz alta, está escrito em papel? Eu vou até virar de costas para você ficar à vontade e virar para quem está falando assim: meu Deus, o padre te achou. Eu não fui eu que falei nada, eu juro que eu não falei nada. Fala: amigo, isso é o Espírito Santo. Não perde amizade comigo, não. Um exemplo de fé. Não adianta você andar despenduricado, você parece um varal de terço. E quando algo ruim te acontece, você dá uns perdidos. E às vezes o seu pai, que não vai muito à igreja, a sua mãe, que quando muito vai todo domingo, olha para você, parece uma Santa Teresinha sem véu, e fala assim: calma, minha filha, você vive nervosa. Nossa, menino, calma, não precisa gritar com a sua irmã, ela só perguntou se você vai na missa, se você quer ir no sítio do tio, relaxa um pouco, cara. Você vive na igreja? Percebe? Ser um exemplo de fé. Nosso guarda-roupa só tem que dizer de Jesus, mas se algo sai errado, a gente começa a perguntar: onde é que está Deus? Cadê Deus? E às vezes, gente que na nossa casa, que não tem essa vida religiosa, não tem essa piedade interior, tem mais paciência do que nós, tem mais serenidade do que nós. Às vezes o teu pai, que não se confessa há anos e anos, é quem te olha e fala: calma, meu filho, ninguém morre por causa disso não, amanhã é outro dia, toma um banho e vai dormir. Percebe? Paulo está dizendo assim: ninguém te despreza por você ser jovem. Agora não é porque ser jovem que você torna-te um exemplo, seja exemplo das coisas pela fé. E aí um exemplo de castidade, seja um exemplo para os outros pela castidade. Irmãos, quantos escândalos nos advêm porque a gente não sabe orar em línguas? Porque a gente não sabe erguer o braço? A gente sabe toda a liturgia carismática pentecostal da igreja. A gente sabe, aliás, tem gente que acha que sabe, pelo menos está sabendo mais que precisaria saber, sobre a liturgia das festas e tudo mais.
Mas um exemplo nosso de castidade, de pureza, não é? Seja um exemplo. E até que eu chegue aí, versículo 13: se dedique à leitura, à exortação, ao ensino, e não descuide do carisma que está em você. Versículo 15: para que o teu progresso seja manifesto diante de todos. Fala para nós, fala assim: eu não vejo a hora de ver você crescendo na vida. Eu quero ver o teu progresso. Fala para ele, fala para ela: eu quero ver o teu progresso. Mas como é que vai progredir? Ei, como é que vai progredir alguém que não se dedica à leitura, à evangelização e ao ensino? Você precisa se envolver com a igreja. E Paulo está dizendo: vai estudar, Timóteo. Jovem, para de comprar livro que você não vai ler. Tem gente que tem 10 livros de Santa Teresinha, 3 do Carlo Acutis, não leu nenhum inteiro. Começou, termina. Dedica-te à leitura. Olha o que o Paulo está falando há 2000 anos atrás. Estuda um pouco, conheça as coisas. Ocupe bem o seu tempo. Amém? Para que o teu progresso seja manifesto diante de todos. Eu falava algo para o André, vem cá, André. O Pá estava pregando aqui antes, né? E falou tão bonito sobre ser sal da terra, luz do mundo, cooperar com a graça de Deus. E eu partilhei com ele uma historinha. Uma historinha que diz assim: o padre saía todo dia da paróquia, visitar um doente, alguma coisa, ele passava numa esquina, estava te contando, né? E nessa esquina era uma data vazia, um terreno baldio, cheio de mato, de fedor, de colchão velho, sofá, enfim. E um dia o padre saiu, passou, estava o seu Zé na paróquia, um paroquiano, todo suado, com uma enxada na mão, terminando de carpir tudo aquilo. Ele tinha plantado até uns vasinhos de flor naquele terreno. E aí o padre virou para o seu Zé e falou assim: nossa, seu André, era o seu André que estava lá carpindo. Nossa, seu André, que trabalho bonito o Senhor e Deus fizeram aqui nesse terreno. Aí o seu André velhinho chegou, o senhor ficou todo cheio de si, o padre elogiou, né? Virou para o padre e mandou essa: seu padre, é que o senhor não viu que bagunça, que saça que era isso aqui, quando Deus trabalhava sozinho. Quando Deus trabalhava sozinho. O André é muito mais inteligente que você, que eu acho que nem entendeu o que eu falei, que ficou assim. Ele me olhou e falou assim: nossa, padre, que história linda. Aí eu peguei e bati no ombro dele e falei assim: meu irmão, que bagunça era a vida de tantos jovens em Araraquara quando Jesus trabalhava sozinho. Não solte na enxada. Ele falou: obrigado, pai. Só que eu te falar, esse nosso irmão aqui, e na pessoa dele, toda a comunidade gerada pela Imaculada, eles não estão deixando Jesus trabalhar sozinho, porque quando Jesus trabalha sozinho nesse mundo vira uma zona. Quando Deus trabalhava sozinho. Eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. Eu falei para ele: não larga a enxada. Agora, esse homem aqui, ele tem afeto, ele tem coração, ele tem expectativas. André, você tem coração de pai. Verdade ou não é? Não te dá um ânimo, não te cura. Às vezes mais do que um congresso, ver um progresso dos seus filhos. Sim ou não? A melhor coisa é recompensa, tudo. Maior que o congresso é ver um filho progredir. Tornar-se assim, um homem de Deus, mas é o sentimento que vale a pena. Ei, olha aqui para o André, fala: André, não vou te deixar cansar. Eu vou curar seu coração. Abre a boca, fala: eu vou progredir. Eu vou tomar rumo. Eu vou ser exemplar. Amém? Amém. Olha o que Paulo está dizendo para Timóteo: Timóteo, as pessoas têm que ver teu progresso, velho. Até eu estou querendo ver o teu progresso, Timóteo, porque o que eu passei, o que eu investi em você, você não vai progredir, não, filho. Olha o que Paulo está dizendo para um jovem: nós queremos ver o teu progresso, a tua mudança, o teu crescimento. E nós queremos, Timóteo, começar a te tratar não mais como um jovem, criança, mas como um adulto na fé. Pode ter espinha na cara, mas como é bom você poder pegar um adolescente, um jovem, e poder confiar algo a ele, saber que está com ele, está com Deus. Então a próxima vez que você ficar responsável por abrir a porta da sala da reunião, não esquece de levar a chave, pelo amor de Deus.
Você só tem isso para fazer, abrir a porta da sala da catequese. Esqueci a chave em casa. Está chovendo, ninguém tem carro. Liga lá para o fulano trazer. Porque o celular é pai de santo, só recebe, nunca tem entrega, só ligação a ninguém. Ei, o teu progresso, poder confiar em você. Você disse que vai, você vai mesmo. Você falou que vai na reunião às 7, você chega às 7. Baixa o teu peito e fala, estou entendendo tudo. Fala, eu estou entendendo tudo. Bota a mão na cabeça de quem, em cima da cabeça de quem está só assim, Jesus faz ela entender tudo, é urgente. Amém? E aí Paulo vai dizer no versículo 16, Timóteo, versículo 16 agora, 1, 2, 3, silêncio. Persevera nessas coisas, nessas práticas. Agindo assim você vai salvar a você mesmo e os que te ouvem. Olha que lindo. Timóteo, você tem duas missões na vida: salvar você mesmo e salvar quem te escuta. Salvar você mesmo e salvar quem faz parte da sua vida. Salvar você mesmo e os filhos que você põe no mundo. Salvar você mesmo e a mulher que você levou para o altar e disse que ia amar, respeitar. Salvar você mesmo e o marido que você jurou. Até que a morte. Foi assim? Salvar a mim mesmo e a igreja com a qual eu dormi pelo sacerdócio. Essa é a minha missão. Timóteo, agindo assim, você se salva e ainda salva os outros. Mas já que estamos em Timóteo, vamos para a segunda carta de Timóteo. Passa aí 2, 3 páginas. E o nosso tema é: não te desvies nem para a direita nem para a esquerda. Está lá em Provérbios. Olhos fixos em Jesus. E aí Paulo, vividão, está dando conselhos a um jovem que ele ama, que ele quer bem. A um jovem super promissor. O Timóteo tem tudo pela frente. Tanto é que ele já era bispo. Mas meu querido, minha querida, é tão importante como começar bem e terminar bem. O negócio da vida é terminar o que a gente começou. Timóteo era bispo, mas podia dar merda ainda. O jogo só acaba quando o juiz apita. Nós vamos terminar o que começamos, amém? E aí nós vamos ler agora algumas palavras de exortação de um senhor vivido para um jovem que fez o congresso Gerado Vernaculado, está cheio do Espírito Santo. E Paulo tem algumas coisas. Você deveria ler essas duas cartas a Timóteo. Eu só pincelei aqui 3 ou 4 versículos para nos ajudar. Primeiro, nós vamos ler segunda carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículos de 3 a 6. Eu vou ler na minha tradução e diz assim: segunda de Timóteo, capítulo 2, versículo 3. Timóteo, como bom soldado de Cristo Jesus, assume a tua parte de sofrimento. Ninguém que esteja engajado no exército, no serviço das armas, se embaraça, se enrola nos negócios da vida civil, se deseja agradar aquele que o alistou. Igualmente o atleta, versículo 5, na luta esportiva, só recebe a coroa se lutar segundo as regras. Versículo 6, o agricultor que enfrenta o trabalho duro deve ser o primeiro a participar dos frutos. Versículo 7, entende bem o que eu estou dizendo, Timóteo. Aliás, o Senhor te fará entender tudo isso. Diga comigo, soldado. Diga comigo, atleta. Diga comigo, agricultor. São Paulo acabou de nos dizer o seguinte: Timóteo, um soldado que quer vencer a guerra, um atleta que quer ser campeão, um agricultor que tem que colher, não se embaraça com outros assuntos, luta segundo as regras e tem paciência pelo fruto. Diga comigo, não se embaraçar com outros assuntos. Diga comigo, não se embolar com outros assuntos. Diga comigo, não se distrair com outros assuntos. Cara, você é soldado, foca em ser soldado. Você é agricultor, foca em ser agricultor. Você é atleta, você já conhece as regras, você está em forma. Olha o que o Paulo está dizendo: Timóteo, cuidado, porque eu conheço essa galera que faz congresso Gerado pela Imaculada. Eles são tudo igual. Não vai dar 10 dias. Eles querem ser soldados, mas querem cuidar de outros assuntos. Paulo está dizendo para Timóteo: o garoto, eu te ordenei bispo, vai cuidar da tua diocese. Outros assuntos. Chacoalha quem está do seu lado lutando para ficar acordado. Comeu um boi no almoço, um refugiado.
Está na faixa de Gaza? Chacoalha e fala, não dorme não. Até porque vocês estão me dando tremendo. O microfone da missa de sexta-feira, do chinês lá que eu falei. Galerinha, Paulo está dizendo o que para Timóteo? Então, meus queridos, não se embarace, siga as regras, a vida tem regras. Alguns de vocês aqui estão atrasados na vida, não é por falta de oração e ninguém fez macumba para você, nem boa cunda para você. Você não vale nem no despacho. É que você não segue regra. O que tem de menino e menino que pede oração para nós e fala, ai padre, é combate espiritual, o meu pai, acho que eu estou indo na igreja, ele nem casado na igreja parece que meu pai queria um bloqueio comigo. Não é, porque você é arrogante, desobediente, teimoso. É porque você não tem noção da hora de pedir as coisas. Tua casa está lá pegando fogo porque a tua avó mora junto e descobriu que ela está com câncer. Aí você tem aquele irmão que dá trabalho, ele acabou de cair de moto, quebrou um fêmur, a moto não tinha seguro. O gato está miando, a criança está chorando. Chega o menininho de Jesus e fala, mãe, você já pediu para o pai o celular que eu estou precisando e a festa que eu quero ir? Então não vai falar, pô, hoje não é dia. Aí você escuta um não, acha que é o demônio. Não é o demônio, é que você não segue regra. Você não tem noção de espaço, velho. Você não tem noção de aqui e agora, onde é que eu estou. Olha o que o Paulo está dizendo, Timóteo, não se distraia com aquilo que não te compete. 2, siga as regras. Quais regras? Do evangelho, da igreja, da comunidade. Você não veio aqui melhorar a comunidade, você veio aqui ser filho dela. Chega devagar, filho. Até ontem estava destruída. Até ontem estava lascado, ferrado. Não dá um mês de paz e sossego. Tem umas coisas que eu não concordo muito. Quem é você para não concordar com o quê, rapaz? As regras do evangelho, as regras da comunidade, mas ei, as regras lá da sua empresa, as regras da sua escola, as regras de uma família. Você tem certeza que agora que você vai pedir um celular? Você tem certeza que agora que você vai pedir para vir no Gerardo Santa Imaculada, dentro dessa cena que o padre pintou? Olha o que o Paulo está dizendo, Timóteo, aprende a seguir regra, velho. Não se distraia, siga regras e tenha paciência, como um agricultor. Ele não joga a semente hoje, amanhã ele vem buscar a fruta. Paciência. Paciência. Santa Teresa d'Ávila diz, a paciência é tudo alcança. Aí continua a palavra, vamos ler mais uma aqui, ainda em 2 Timóteo, ainda no capítulo 2, versículos 22 e 23, diz assim, Timóteo, foge das paixões da juventude, filho. Foge das paixões da juventude. Busca a justiça, a fé, o amor, a paz, com aqueles que invocam a Deus de coração puro. E evita discussões tolas, descabidas, sabendo que geram rixas. Que diferença faz, no fundo, usar alguns até na missa. Tanto trabalho que a gente tem para trazer uma moça para Jesus, e ela tem que testemunhar ali, às vezes na hora de comer um lanche, a Beata 1 com a Beata 2, falando mal da Beata 3, porque a Beata 3 gosta de bater palma na missa, mas a Beata 1 e a Beata 2 estão seguindo uma galera no Instagram que diz que nos pés da cruz não se bate palma. E a número 4, que ainda não é Beata, porque dorme com o namorado, não é crismada, tá vendo? A Beata 1 e a Beata 2 fala mal da Beata 3 por um tal de véu. Obrigado, Senhor, por esse silêncio que diz que a gente entendeu tudo. Olha o que o Paulo está dizendo, Timóteo, primeira dica que eu vou te dar. Foge das paixões da juventude. O mundo não quer isso. Às vezes a tua mãe não quer isso. Às vezes a tua mãe fala assim, ai filha, só de saia agora, vestido, corpão bonito que você tem, queria a mãe desse, essa bunda que você tem. Que é bonito, tem que mostrar, filha, a tua madrinha. Ela é. Às vezes um tio, um amigo, teu pai fala, ué filho, isso vai me acreditou? Ei, eu queria ter tua idade para aproveitar, vai jogar uma bola, vai andar de jet ski lá no riacho, não sei da onde, e depois que casa, filho, olha o que tua mãe quer. O teu pai quer que você viva, tem pai que quer que o filho dele viva todas as paixões da juventude.
Paulo está dizendo assim: Timóteo, foge das coisas da juventude. Aí Timóteo fala: mas eu sou jovem. E Paulo vai dizer: Timóteo, você é jovem, mas já te foi te confiado algo que é eterno. Você é jovem, mas já te foi te confiado coisa de adulto. Fala para o seu lado: ou foge das paixões da juventude, ou tira essa camiseta aí. Tira essa roupa preta que você é moleque. Fala. Gente, nós somos um mundo que não quer que a gente amadureça, amém? Eu partilhava ali com um padre que estava ali para me conhecer, não sei o que, eu fico até sem graça com essas coisas. E eu falando para ele sobre o amadurecimento da minha parte, falei: padre, quando eu me ordenei padre, por muitas questões de época, de cultura, de formação, eu quero sempre um cara bom, meu coração sempre foi para Jesus, mas eu me ordenei padre, a gente andava de All-Star amarelo, eu andava de Condrés, os meus tênis, o outro ali, Nike verde com pink, eu tinha um óculos, um relógio, cada dia eu colocava uma pulseira de uma cor. Aí eu mandei fazer uma camiseta para mim, tinha um controle de PlayStation, assim, Jesus no controle. As pessoas vinham confessar comigo: você dá para acreditar a fé que o povo tem? Eu tinha 28, 29 anos de idade, e eu não era errado, não, tranquilo, mas Deus me deu uma graça. Eu sou jovem, eu sou muito sanguíneo. Ei, eu tenho até hoje o óculos, um amarelo e um azul claro do Bonovox no YouTube. Às vezes eu tranco o quarto, boto o fone de ouvido, aí eu coloco o óculos no YouTube para escutar YouTube. Eu tenho, confesso que eu tenho. Meu cavaco. Fica meu Zeca Pagodinho, mas veja. Sério, mas é graças a Deus, presta atenção. Eu fui entendendo isso. Eu sou um padre jovem, 28, 29 anos de idade eu tinha. Mas me foi confiado algo de adulto, eterno. Agora eu tiro a batina só para tomar banho. Isso me faz melhor do que o padre que não é isso. Você está entendendo o que eu estou dizendo, sim ou não? Você é jovem, sim ou não? Mas já te foi confiado coisa de adulto, sim ou não? Coisa eterna, sim ou não? Então foge das paixões da juventude. Se já te foi confiado algo eterno, cara, se apruma, se arruma. Seja adulto com toda a sua jovialidade. Você vai ser um adulto inteiro, alegre, com energia, com disposição. Mas o que Paulo está dizendo para Timóteo é: chega de ser moleque, chega de ser meninão para sempre, vira homem, cara. Você é a referência aí da comunidade de Éfeso, você é o bispo deles. Fala para quem do seu lado: você é a referência naquela sala, naquela casa, naquela empresa, naquela comunidade, naquela cabana de bairro. Você é a referência, se apruma. Adequa a tua vida ao teu chamado, amém? O chamado não tem que se adequar a você, a regra da comunidade não tem que se adequar a você, você se adequa àquilo. E é uma graça muito grande ser jovem e já ter encontrado o que eu vou ser quando for adulto. De vez em quando a gente encontra esses meninos, essas coisas esquisitas. Um moleque tem 12 anos de idade, 13 anos de idade, ele já sabe que ele quer ser médico, que ele quer fazer na federal, não sei na onde, e ele já se adequa a essa vida de vestibulando. 5 anos antes, o moleque do sábado, domingo, você não acha ele está estudando, ele está se adequando àquilo. Por que nós não podemos nos adequar ao Evangelho, que é coisa muito mais eterna do que um diploma de medicina? Se adequa, meu irmão, teu carisma, se adequa, pode aplaudir, não precisa ter medo, não. É o mesmo preço do ingresso, em Paulo. Então, fugir das paixões da juventude. E aí, Paulo está dizendo, entre vocês, não fica com discussão descabida. Gente, quantas pessoas estão caminhando bem na igreja, de repente a pessoa se ferra com o outro, você vai ver os assuntos, cara. Olha o que Paulo está dizendo: cuidado, porque é próprio do jovem, é próprio da juventude ser muito convicto, muito enfático. Paulo está dizendo: não fica entrando em discussão descabida com o irmão de fé, só se for assunto muito essencial. Santo Agostinho vai dizer, né? Na dúvida, a diversidade, não é isso? Em tudo a caridade, por causa da unidade. Seja caridoso com aquilo que não é essencial e é diferente de você. A diferença faz. Posso ouvir um amém? Amém. Abre a boca. Amém.
continuar ainda 2 Timóteo, agora no capítulo 4, versículo 5. São conselhos de um homem mais velho, para um jovem. Tu, porém, vigia em tudo, suporta as provações, faz o trabalho de um evangelista e desempenha bem o teu ministério. O que São Paulo está falando de um jovem? Cara, esquece que você é jovem, só entenda de uma coisa: vigia, suporta, amém? Mas fala esse algo aqui: faz o trabalho de um evangelista e desempenha o teu ministério. Olha só a mão direita para o céu e em oração diga assim: Senhor Jesus, eu quero fazer bem um trabalho de evangelista. Faz de mim um evangelizador. Diga assim comigo: Senhor Jesus, me dá um ministério. Baixa sua mão. Jovem, vigiar, suportar provações, mas tem algo aqui que a gente precisa gastar um minutinho. Olha aqui para mim. Você já tem um ministério no corpo de Cristo, que é a igreja? Ter um ministério. Você serve à Santa Igreja de Deus? O que e quanto do seu tempo, da sua pessoa e do seu dinheiro não é seu, é da igreja, é da comunidade cristã. Eu vou de novo. Quanto do seu tempo é dedicado de modo constante, fixo, vinculativo? Constante, vinculativo do seu tempo, da sua pessoa, do seu dom e do seu dinheiro está vinculado à igreja, à sua comunidade. A gente precisa conversar sobre isso, senão a gente sai daqui, gente, entendendo apenas os combates espirituais para não mais cair em pecados da sexualidade, ou para conseguir perdoar nossa história familiar. Claro que isso faz parte, mas Paulo está dizendo para um jovem: vigia, ora, jejua, suporta, xaralabacandalalabasuri, e desempenha bem teu ministério. Não tenho ministério. Eu estou cansado. Ih, Paulo, essa semana foi uma correria, rapaz, se eu te contar. Pega a mão de novo para o Senhor e fala: Jesus, me dá um ministério, me dá algo para fazer. Eu quero vincular meu tempo, minha pessoa e meu dinheiro em favor do teu reino. Amém. Amém? Amém. Exercita teu ministério e encara o que te derem como ministério. Que às vezes o que vão te dar é eu trazer as cadeiras e no final tirar as cadeiras. Vive isso como ministério. Que às vezes o que vão te dar é levar para o hotel, trazer do hotel, levar para o hotel, trazer do hotel. O que te derem. Às vezes o que vão te dar é recortar a cartolina, subir na mesinha e colocar aquele coração e dizer assim: Jesus te ama, bem-vindos. Vive isso como um ministério. Agora, não te desvie nem para a esquerda nem para a direita. Olhos fixos em. Seja um exemplo. Tenha paciência, viva as regras, não se distraia. Amém? E por que tudo isso, jovem? Comigo. Por que vigiar? Por que não se desviar? Por que o pessoal está falando tomado? Fala assim: por que vigiar? Por que não se desviar? Fala para essa pessoa, pergunta para ela, você me explica. Fala assim: eu estou entendendo o que o Paulo está falando, eu queria saber para que isso? Por que isso? Fala bem lá do seu lado: porque Jesus vai voltar. Vamos abrir comigo Mateus 24, 43. Rápido. Mateus 24, 43. Mateus 24. Atenção, senhores passageiros. Mateus 24, 43. Nosso jogo não será o mesmo sem você. Mateus 24, 43 diz assim: ficai certos, se o dono da casa soubesse a que horas da noite viria o ladrão, vigiaria, não deixaria que sua casa fosse arrombada. Versículo 44. Por isso também vocês ficai preparados, pois na hora em que menos pensais virá o Filho do Homem. Então vamos lá, nós estamos amarrando uma ideia aqui. Eu estou lidando com gente inteligente aqui, sim ou não? Sim.
Você está com sono, mas é inteligente, amém, sim ou não? Muito bem. Nosso tema é: não desvia nem para a direita nem para a esquerda. Nós ouvimos aqui um monte de exortação de Paulo. E se a gente se dissesse, tá, mas por que ele vê assim? Nossa, é exigente, até meio tenso esse negócio, não é? Por que ele vê assim? Diga comigo, porque Jesus está voltando. Motivo número 2, fala para quem está do seu lado: porque Satanás também vai voltar na sua vida. Ai, está amarrado. Amarrado não, está solto e dando pulo. Satanás também volta. Ai, padre, não é? Ai, padre, não é? Lucas 11, 24. É que você não lê Bíblia. Frozen, por isso que tem um mundo encantadinho. Lucas 11, 24. Achou? Por que vigiar? Por que não se desviar? Motivo 1, porque Jesus vai voltar. Motivo 2, que o diabo também vai voltar. Você quer ver? Lucas 11, 24 ao 26. Quando o espírito impuro sai de alguém, fica vagando por lugares áridos à procura de repouso, e não o encontrando, ele diz: vou voltar para a minha casa de onde saí, para a pessoa de onde eu saí, para o coração de onde eu saí. Chegando ali, ele encontra a casa varrida, arrumada, com camiseta da Imaculada. Então ele vai e traz outros 7 espíritos piores do que ele, que entram, se instalam aí. No fim, o estado dessa pessoa fica pior do que antes. Palavra da salvação. Glória ao Senhor. A organização do diabo vai voltar para te visitar daqui a um dia. Galera, vamos prestar atenção sobre o pecado e a necessidade das penitências da vida espiritual. A pessoa vai lá, Jesus diz assim: quando o espírito impuro sai, por que saiu? Porque ele se arrependeu, procurou um padre e se confessou. Amém? Aliás, muitos aqui não conseguiram se confessar aqui. Você vai se confessar na sua paróquia. Eu confesso, não estou fazendo juízo de valor, mas não algo meu. Eu não gosto dessas confissões de encontro assim. Padre, você deve te confessar? Confesso que eu não gosto. 10% dessas confissões de fato tinham que ser ali na hora, se não for ali depois. 90%. A pergunta que me fica é: por que não confessa na sua paróquia, com seu padre? Vergonha, que é o outro nome de uma palavra feia chamada vaidade, orgulho e soberba. Porque no fundo a gente quer que o nosso padre lá no dia a dia nos veja assim, vestido de Carlos Acutis. Mas a verdade maior da nossa vida é o padre que eu nunca mais vou ver, que pode saber. Por que está o padre não pode saber que você se masturba de vez em quando? Por que o vigário lá na sua paróquia não pode saber que você tem dificuldade em casa, fala muito palavrão? Por que lá a gente tem que parecer um quase santo, quando a verdade é bem outra? Então vamos lá, por que o demônio saiu? Porque eu me arrependi e me confessei. Só que Jesus acabou de falar uma coisa: esse demônio que saiu, passa uns dias, ele sente saudade de você, está na Bíblia. E ele diz assim: vou voltar para casa, para minha casa. Pisa no diabo, pisa. Ele fala assim: ei, eu não sou mais seu não, filho, que casa? Tem casa que não, você é louco, mano? Você torce do Flamengo, animal? Não, Olha o que o demônio fala da gente. O demônio olha para você e para mim e fala: essa casa é minha, eu vou voltar lá. Galera, sabe o problema do pecado? A gente fica pecando. Ah, mas Deus perdoa, né? Sim, Deus perdoa. Só que o demônio agora acha que a casa é dele. É aqui que entram as mortificações, as penitências, a vida espiritual. Mas eu já me confessei, padre, mas agora vai lá e fala pro demônio que você não quer mais. Parece refrão de música sertaneja. Sabe aquelas baixarias? Se não é minha, não vai ser de ninguém? Sabe aquelas mulheres que agarram o cabelo uma da outra, rola no chão por causa de um homem feio e pobre? Porque ela não aceita ouvir, não. Ela não tolera isso. Sabe aqueles caras? Não é minha, não é de ninguém. Ele vai lá no portão do outro, ele leva uma arma, ele vai matar todo mundo porque ela terminou com ele. É o demônio. Olha o que a Bíblia está dizendo. O demônio diz: eu vou voltar para minha casa, você é meu.
Você fala, não, eu não sou seu. Ele fala assim, não é meu e tudo que eu te dei. E as bocas que eu dei para você beijar? E a droga que eu te dei? E a coragem que eu te dei para mandar aquela pessoa para aquele lugar, para... Quem te deu aquela coragem? Fui eu, você me deve, filho. Deus perdoa, meu irmão, o demônio não. É aqui que entra as mortificações, as penitências, caminhar com Deus. Fala para quem está falando, Jesus vai voltar. Satanás também. Não desvia nem para a direita nem para a esquerda. Porque o demônio vai voltar. E Jesus também. Jesus vai voltar. E o demônio também. Amém? E agora a gente está vivendo um fato no mundo. A faixa de Gaza lá. O que a gente pode aprender com aquilo, terminando esse congresso praticamente? Presta atenção. Eu não pretendo, de forma alguma, esgotar o assunto, nem nada. Mas assim, vamos fazer um olhar só grosso modo do que está acontecendo lá. Resumidamente, o Hamas, que é dos palestinos, muçulmanos, é um grupo deles, são todos eles, que está dentro da faixa de Gaza, que é um lugar que tem, se eu não me engano, eu acho que tem 10, 15 quilômetros de largura por 43 quilômetros de comprimento. E mora 2 milhões de pessoas lá dentro, palestinos, que não são judeus, mais ou menos isso. Entre eles são um grupo chamado Hamas. E eles são um pedacinho encruado dentro de Israel, bem na fronteira. E aí a gente viu que eles invadiram tudo, não foi isso? Invadiu e, de uma vez, pelo mar, pulando pela terra, matou lá um tanto de... E agora começou toda essa situação que a gente está vivendo aí. Correto, sim ou não? E aí todo mundo ficou dizendo o quê? Meu Deus, mas como eles conseguiram fazer isso? Israel é o melhor exército do mundo. Israel é o melhor sistema de inteligência do mundo. Como é que eles conseguiram fazer isso, né? Israel treina o FBI americano. Israel treina a Scotland Yard lá na Inglaterra. O Bob, lembra do Capitão Nascimento? Aprendeu a treinar o Mossad, a polícia de Israel. Como é que esses caras conseguiram entrar lá? O que Jesus falou? E a gente leu ali mais para trás. Se o dono da casa soubesse que hora ele de hora não é. Fala para quem está do seu lado, não se distrai mais. Não se distrai. E por que eles conseguiram, o Hamas conseguiram? Alguns motivos que eu anotei aqui, vamos lá rapidinho. Porque dizem agora os especialistas, e de novo, eu não quero esgotar o assunto, deve ter gente aqui sabendo mais disso aí do que eu. Vamos só dar um voo raso, mas tem algo para a gente aprender na nossa vida que me sobram 9 minutos e 43 segundos. Diz assim, vamos aprender isso aqui. Estão dizendo então os especialistas que Israel, nos últimos anos, estava envolvido, distraído, né? As notícias, a política, todo mundo, até o serviço secreto, com inimigos externos, distantes deles. Outros países ali são inimigos deles, mas estão distantes, não é a faixa de Gaza. Sabe o que eu aprendo aqui? Pare de lutar guerras distantes. Pare de lutar guerras que não são suas. Pare de sofrer pelo marido que você ainda não tem. Pare de sofrer pelos filhos que você for ter daqui uns 13, 15 anos ainda, dizendo, sabe que eu ter filho, o mundo está tão difícil. E o que acontece? A gente entra em guerras distantes. Sobre assuntos da igreja, da sociedade, da família, da vida e da história. Pare de discutir assuntos relativos ao Vaticano, a Roma, velho, você mora em Araraquara. Mano, eu estou no Alto Piquiri, tem 8 mil habitantes lá. Você entende isso? A galera desce em Cascavel vai lá participar das missões São José, para lá me ver, aluga carro. A maioria acaba pegando uma estrada de terra. O Waze joga uma estrada de terra, que é o caminho oficial. No papel essa estrada existe, entendeu? Ela foi desviada. Você tem que ir pelo caminho mais longo. Cara, eu estou no Piquiri. Eu não posso viver as guerras do Papa Francisco. Para o relacionamento, tá? Menos. Você fala assim, dá uma cama, né? Vai confessar, você não confessou. Fala no relacionamento, você vai achar Timóteo na Bíblia em menos de 20 minutos. Guerras muito distantes de nós. A China, a cloroquina. Meu irmão,
guerras muito distantes. Vai educar seus filhos. Israel estava preocupado com inimigos muito distantes. Eles existem, mas está longe de você. Segunda coisa que estão dizendo, que Israel também andava distraído, muito ocupado. Todos eles, política, exército, todo mundo, com problemas internos lá entre eles, dependendo do início e tudo. Sabe o que eu aprendo aqui? Deus, como fez com Timóteo, nos confiou coisas tão maravilhosas. Esse congresso foi fantástico, sim ou não? E aí a gente se distrai com guerras longes ou com problemas internos, dramazinhos internos. Sabe, o que você vai levar daqui? O que você vai levar daqui? Sabe esses dramas internos? Nossa, tô gorda. Nossa, fulano passa, nem cumprimenta mais. Será que eu falei alguma coisa para ele, para ela? Esses dramas internos, é porque eu não tive pai, é porque eu não tive mãe, é porque eu não consigo namorar com ninguém sério, é porque não sei o quê, é porque o nariz está torto, é porque a barriga está grande, é porque não sei o quê. E a gente vai se enchendo uns dramazinhos internos. E o inimigo está doidinho para nos invadir. E a gente anda distraído com probleminhas internos. Meu irmão, resolva a sua vida logo, pelo amor de Deus. Você diz tanto que você quer ser diferente, quer mudar. Você quer mesmo? Então põe na tua agenda, vamos confessar uma vez por mês. Pede acompanhamento para alguém. Pergunte com honestidade para alguém que você considera muito assim. Pode falar, não? Você acha que eu digo psicólogo? É muito probleminha interno. E o inimigo quer nos invadir. Terceira coisa que estão falando lá, e que aconteceu, que a gente viu. A grande matança foi onde? Numa rave. Chacoalha quem está do seu lado e fala, não dorme. Se fosse rave, estava guardado. Pega aqui nesse nervinho da pessoa aqui, ó. Vamos lá, todo mundo. Pega aqui, sério mesmo, vai lá, não som de Deus. Pega aqui, vai apertando aqui assim. Até essa pessoa falar, aleluia. Isso, ajuda ela, não dá para morrer. Isso. Outra coisa que a gente aprende aqui, queridos, é o quê? Olha aqui pro padre. Estavam fazendo uma rave. Foi isso? E lá mataram não sei quantos naquela rave. Foi? Estava tudo na festa, entrou lá os caras. A rave ficava, acho que a 12 quilômetros da faixa de Gaza. Ou seja, eles estavam fazendo uma festa, bebendo, usando droga, talvez alguns, não sei, de madrugada, a 12 quilômetros de um grupo terrorista. Certo? É muita festa perto, você percebe? Cara, é muito perto. Para de andar perto do problema, para de andar perto da tentação. Você está muito perto da tentação, você fica brincando muito com o perigo, fica mais longe disso. Posso ouvir um amém? Você consegue visualizar isso na sua vida, sim ou não? Ah, padre, minha família é uma bênção, graças a Deus. Que bom, pessoal. Meu namoro é uma bênção, mas você está muito perto da faixa de Gaza, vai para longe disso aí. Porque quando você menos espera, Jesus só acabou de falar no Evangelho. O cara monta numa moto com um fuzil nas costas e para ele andar 10, 12 km a 100 por hora, ele leva quantos minutos? Mas 10 minutos ele está lá dentro matando todo mundo. Você está muito perto da tentação do pecado. A Bíblia diz: quem ama o perigo nele perecerá. Jesus disse: tua mão te leva a pecar, corta e joga fora. É melhor que o inferno da glória com uma mão só do que tendo duas abraçar o demônio no inferno. Não foi Jesus que falou? Se o teu pé direito te leva a pecar, olha para o padre. Se o teu pé direito te leva a pecar, se o teu pé esquerdo te leva a pecar, corta. É melhor ir para o céu na muletinha. Não é isso? Do que ter duas pernas e ir para o inferno, ficar correndo de medo do demônio com duas pernas. Era melhor ter uma perna só. E ir de muleta, falando assim. Já perdeu uma perna no braço, já foi segurar a muleta. São Pedro, é o senhor? Só um pouquinho para fazer uma selfie. É melhor você ir assim para o céu, meu irmão, do que inteirão abraçar o demônio. Fala para quem está do seu lado, sai de perto da faixa de Gaza. Outra coisa que estão dizendo aí, no dia lá do atentado, que tinham alguns terroristas, assassinos, que já estavam dentro de Israel, disfarçados em ambientes comerciais, simplesmente tiraram uma arma e colocaram na cabeça da pessoa. Mas falando que brincadeira sem graça, brincadeira. Fala comigo, gente infiltrada. Fala comigo na sua, tem gente infiltrada dentro da igreja.
dentro das nossas famílias, gente infiltrada. Só que vai dando indício, é que você é besta. O gato se esconde, mas mostra o rabo. Tem gente infiltrada, gente que fica falando mal de padre, mal de igreja, mal do povo da igreja, mas você não consegue ficar sem. Você parece que nasceu grudado na Tati, na Paty, na Rafa, na Dani, na G, na Lu, na Fê e na Mona. Por que elas não estão aqui? Começa a rever algumas coisas. Gente infiltrada. O que mais a gente aprende ali? Eu estava vendo um cara aqui colocando a pergunta, mas como é que Israel não pegou isso, gente? Os caras simplesmente entrou com uma motinha, uma bis, matando todo mundo. Eu vi um cara falando o seguinte: Israel é tão desenvolvido, que o Hamas aprendeu algo. Se eles usarem um celular, por exemplo, lá dentro da faixa de Gaza, e mandar um zap pro cara, tal dia nós podemos invadir. Não tem como. Israel pega tudo que acontece aqui, no campo da tecnologia. Zap, filme, áudio, mensagem codificada, não adianta. Aí um cara lá falando que o Hamas organizou isso tudo, sabe como? No analógico, no bilhetinho. Tal dia, tal hora a gente vai invadir tal lugar. Dá pro cara um bilhetinho que vai dar pro outro, que vai levar pro outro, para daí 2 dias receber uma resposta. Ficar analógico, voltar pro tempo das pedras, porque daí não tem satélite que pega um bilhetinho. Esse tipo de comunicação. Sabe o que eu aprendo aqui, galerinha? Que a gente vai ficando sofisticado demais na espiritualidade. A gente vai, às vezes, algumas pessoas dentro da igreja querendo fazer constelação familiar, quando na verdade o nosso inimigo trabalha de modo analógico e rústico. Sabe como? A gente está pronto para identificar a heresia, a teologia da libertação, abuso litúrgico. Tem gente aqui querendo decodificar Xixiralabacandari, quer dizer a mesma coisa que Retalahatalamaraoi, dicionário de línguas, quando na verdade o nosso inimigo trabalha com as coisas rudimentares. Fala para quem está do seu lado: os 7 pecados capitais. Gente, se a gente não cuidar dessas coisas rústicas, a gente, mesmo sendo muito espiritual, toma um tombo vergonhoso e está fazendo aí pós em logoterapia, começa a ler Victor Frankl. Legal, é bom, não é ruim. Aí começa a conversar: em qual morada será que o André está? Não sei se o padre ali seria de 3ª morada, 5ª morada. Dom Bosco foi de 7ª morada? Eu acho que ele estou na 4ª morada. E o Hamas trabalhando no bilhetinho. Os 7 pecados capitais. E a gente não aprende a se resolver, lutar e perceber os movimentos de um Hamas chamado gula, ira, preguiça, luxúria, avareza, soberba e vaidade. Se a gente não estiver atento a isso aqui, não adianta querer resolver as outras coisas. Fala comigo: a casa começa no alicerce. Pode aplaudir, né? Tem uma católica ali, eu agradeço a vida. Linda! E agora parece que está tendo uma reação lá, né? Diante disso tudo, tem que reunir o exército. Outra coisa que a gente pode aprender: você precisa estar junto com quem está na mesma guerra que você. Entende isso? Encontre quem está guerreando o que você está guerreando. Encontre o que está buscando o que você está buscando. Senão o Hamas vai fazer a festa com a sua vida. Amém? E para a gente terminar, vamos voltar em Provérbios 4, 27, que foi da onde a gente tirou, não é? O tema de hoje para nós. Esse texto maravilhoso. 4, 27, não desvie nem para a esquerda, nem para a direita. Acontece, presta atenção, que a partir do versículo 10, Provérbios 4, 10, o autor começa dizendo assim: meu filho, ouve as minhas palavras, porque o caminho do justo vai para qualquer. O caminho do mal, ele fala de 2 caminhos o tempo todo, escolhe todos os caminhos. E aí ele termina: como um pai, nós vamos ficar em pé para ouvir essa palavra. A gente quer entregar os nossos caminhos a Deus, amém?
Vamos ficar em pé, pegue a sua Bíblia, fique em pé com a sua Bíblia. E eu vou ler a partir do versículo 20 até o 27. Põe a mão no seu coração, se você está sem Bíblia. Se você está com a escritura, olhe aí para a sua Bíblia. Mas antes até de eu proclamar a palavra, a gente vai ter todo o tempo do mundo, em 5 segundos, para colocar a coluna no lugar. Faz assim comigo. Oh, Jesus. Mexe o pé assim, né? Faz assim, ó. Eita Deus poderoso. Amém? Pronto, já passou os 5 segundos, agora volte aqui. Ei, jovem, a gente vai ter a missa de encerramento, a gente não pode ficar sem a Eucaristia, sem o corpo do Senhor, sem a Páscoa semanal da missa. Mas olha o que Deus quer dizer para você e para mim, então. Provérbios 4, 20. Meu filho, escuta as minhas palavras e dá ouvido às minhas sentenças. Que elas não se afastem dos teus olhos, pelo contrário, guarda-as no fundo do teu coração. Minhas palavras são vida para os que as encontram e saúde para o corpo. Versículo 23. E com todo cuidado de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, pois dele procede a vida. Guarda o teu coração com cuidado. E como é que se guarda o coração com cuidado? Versículo 24. Afasta para longe de você a boca perversa, e lábios maldizentes estejam longe de você. Você quer guardar o seu coração, sim ou não? Sim. Então afasta para longe de você a boca perversa, as conversas que não convêm. Versículo 25. Quer guardar teu coração? Que os teus olhos só olhem o que é reto, e as tuas pálpebras olhem sempre para a frente. Olha para frente, olha para Jesus. Versículo 26, quer guardar teu coração? Observa a estrada dos teus pés, e todos os teus caminhos estarão seguros. Agora o versículo 27, quer guardar teu coração? Não desvia, nem para a direita, nem para a esquerda, mas afasta do mal os teus pés. Pega essa palavra. Senhor, nós queremos viver a partir da Tua Palavra. A Tua Palavra é caminho, é verdade e vida, amém? Então ergue os seus braços agora, você está sem Bíblia, ergue os seus braços sem Bíblia mesmo. E vai falando assim: Senhor, eu me abro a Ti, Senhor. Os meus passos são Teus, e eu não quero me desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Eu quero guardar o meu coração, Senhor. Jesus, a partir de hoje, sem Ti eu nada posso. Não me deixe ir sem Ti, Senhor. Não me deixe ficar um minuto sem Ti, Jesus. Pela força da Tua Palavra, ó Deus. Obrigado, Senhor, por me exortar. Eu não vou mais me distrair com esse mundo. Eu vou lutar segundo as regras. Eu vou ter paciência. Eu vou fugir das paixões da juventude. Eu vou ser um exemplo. Eu vou desempenhar o meu ministério. Jesus, eu espero a Tua volta. E se o inimigo voltar a mim, que ele me encontre forte, pronto, vigilante, virtuoso e cheio do Teu Espírito Santo, Jesus. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Na Tua palavra, através dela nós vamos caminhar e seguir em frente. Ergue bem alta essa vida, olha para ela. E vai pedir: Jesus, eu quero aprender a conhecer os Teus caminhos na palavra. Dai-me o gosto, Senhor, de ouvir a Tua palavra, ler a Tua palavra, conhecer a Tua palavra, me basear nela, viver a partir dela. Jesus, essa Bíblia não pode mais ser um livro. Eu, a partir de hoje, acolho a minha Bíblia como uma pessoa. Querido, isso que você tem na mão não é um livro só, é Jesus Palavra. É Jesus Palavra. Tem Jesus Eucaristia, não tem? Sim ou não? E se tem Jesus Palavra, nós precisamos ter comunhão com a palavra, amém? E quem conhece vai cantar. Desejando, daqui para frente,